a casa dos avós, e aí eu me lembro dos meus avós, eita, isso me traz tanta recordação, sempre traz, né, a cabeça da gente, aquela memória afetiva, né? Nos dias de hoje, o papel dos avós vão além daquele agrado, daquele mimo aos netos, né? Eles participam ativamente das rotinas das crianças e são personagens importantes na educação compartilhada com os pais. Mas afinal, qual é o verdadeiro papel dos avós no desenvolvimento das crianças? Esse é um assunto que vamos abordar a partir de agora no Pausa do Café. Vamos contar mais uma vez com o auxílio da nossa querida amiga, doutora psicóloga Ticiane Tenório. Mais uma vez, muito obrigado, bem-vinda. Bom dia, Tiago. Sempre muito agradável estar aqui. Bom dia para quem está assistindo. Doutora Ticiane, como eu disse aí na abertura, os avós cada vez mais estão suprindo aí a presença dos pais, porque muitas vezes os pais estão aí, né, matando o leão todos os dias, na labuta, e muitas vezes essas crianças não têm onde ficar, deixam na casa dos avós, né? Então, o papel dos avós está cada vez mais inserido, acaba que na educação da própria criança. Mas existem alguns cuidados, não é isso? É verdade, né? Às vezes a gente precisa diferenciar quando a avó assume esse papel, os avós assumem esse papel de educação e quando os pais precisam desse suporte. Quando os avós assumem esse papel, a gente pede que as regras sejam feitas de acordo com a casa dos avós, já que a criança vai passar mais tempo lá. Então os pais sentam junto com os avós e vão junto com a criança também. É aí onde mora o perigo, porque geralmente os avós são um pouco mais permissivos, né? Verdade. Só que aí a gente precisa também flexibilizar um pouco, porque são eles que vão ter esse cuidado. Mas já sabendo que dentro dessa situação, se não houver resultado da forma como os avós estão tentando, os pais vão poder intervir e dizer qual seria uma forma ideal para aquela situação. Mas ter esse nível precisaria respeitar. Claro, ter esse nível de consciência e entender que os avós, naquele tempo que a criança ficar com os avós, cabe de fato os avós a impor o limite ou não, é fundamental para começar a evitar esses conflitos, né? Exato. Como eu falei, na outra situação em que os avós ficam por uma necessidade, por uma ajuda, para a criança fica muito confuso ter uma regra em casa, ter uma regra na escola, uma regra na rua e uma regra na casa dos avós. Sabe a quem atender, né? Ela não sabe para que lado vá. E aí o que acontece é que muitas vezes a gente escuta a frase, mas minha casa não faz isso, só faz isso na casa da avó. Justamente porque lá não tem essa regra. Né? Aí os pais acabam virando vilão, né? Com certeza. E aí sempre os pais acabam sendo chatos e os avós que são os legais, que não deixam de ser. Tá, Tiago? Eu acho que tem que ter uma flexibilidade na casa da avó, porque realmente a avó não é a mãe. Então ela tá ali para poder mimar, brincar, né? Ser aquela avó legal. Mas quando isso sai do controle e traz prejuízo, principalmente para a criança, aí a gente precisa começar a repensar. Bom, se de um lado os pais devem ter consciência disso tudo, os avós também devem ter esse nível de conscientização, né? Os avós, eles precisam entender que para ter um controle, para ter autoridade, nem sempre vai dar para ser do jeito legal. Às vezes a gente vai ter que deixar a criança se frustrar, ficar triste, às vezes a criança não vai gostar, só que isso faz parte do processo. E a gente precisa também priorizar a saúde da criança. Vamos supor uma vacina, a criança precisa tomar, mas não quer ir porque tem medo, vai doer. A gente precisa deixar que ela passe por essa frustração, que ela sofra, para entender que é algo importante para a vida dela. Pois é, preciso buscar o equilíbrio, né? Porque muitas vezes até os netos são espertinhos também, né? Vamos falar sério, se utiliza dessas situações, né? O nosso diretor está aqui, olha, o meu neto diz que toda vez que vou de encontro a alguma coisa, ele diz, vou chamar minha advogada, é a avó, né? A avó que permite tudo. Enfim, tem que buscar realmente o equilíbrio de ambas as partes, né? Doutora Ticiane, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá?